Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Matos e hoje a gente inicia a nossa matéria de Direito Médico e da Saúde. Deixa eu colocar aqui o meu fone, que o som fica um pouco melhor. Vou botar aqui. Vamos lá. Bom, eu sempre inicio esses primeiros minutozinhos, eu coloco uma música aqui de fundo, que é para dar tempo do pessoal chegar, quem vai chegando, vai assistindo, porque começar rigorosamente 7h45, tem o pessoal que chega um pouco mais atrasado, está saindo de uma aula, vindo para outra, e aí eu vou dando uma seguradazinha. Bom, já somos aqui 29 em sala, pelo que me consta que vocês são os meus alunos de Paraná e Porto Velho, correto? Então, vocês estão com um fuso horário de 1 hora antes de mim, eu estou aqui, estou no Rio de Janeiro, 7h48, vocês estão 6h48, vocês estão um pouquinho atrás de 1 hora. Bom, quem sou eu? O que que a gente vai ver? Deixa eu tentar melhorar aqui a tela, acendi luz demais, está claro a beça isso aqui, mas faz parte. Bem, nós vamos ver em 12 encontros a matéria referente a direito médico e da saúde. Como é que eu procedo, como é que eu faço, como serão as nossas aulas? Eu sempre dou nesses minutos iniciais algumas explicações. A nossa aula é uma aula de 1 hora e meia, então eu vou transmitindo informação e conhecimento para vocês. Lá no final da aula, nos 15 últimos minutos, eu abro os microfones para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, pode se sentir à vontade. Durante as explicações, se ficar alguma dúvida, escreve lá no chat, que quando eu for abrir para as perguntas, eu antes vou olhar no chat e ver se tem alguma dúvida e vou respondendo essas dúvidas de vocês. Com relação à presença, primeira pergunta que sempre me fazem aqui, eu não cobro presença, não se preocupem com isso. A presença de vocês é a partir do momento que vocês entram em sala de aula. Também não me importo, e o Matheus perguntou ali, a aula é gravada. Não me importo, já fui aluno, sei como é que é isso. Entrou, ligou, entrou na reunião e vai embora, e deixa rolando e depois assiste a aula gravada. Realmente eu não me importo, eu só acho que esse momento da gente aqui de aula, nós vamos trocar conhecimentos importantes. Então é interessante assistir a aula. Não só ela online, como gravada. Todo o material que eu vou comentar aqui em sala de aula com vocês, eu estou disponibilizando ele sempre 1 ou 2 dias antes, lá no Canvas, que é para facilitar a vida de vocês, para ninguém ficar perdendo tempo em escrever nada. Quem quiser baixa, faz as anotações que tiver que fazer. O que eu vou estar falando e apresentando lá no Canvas, no slide, vai estar lá no Canvas para vocês copiarem à vontade, escreverem, marcarem, fazerem, acharem do jeito que for mais interessante. Geralmente eu começo a aula com uma videodescrição minha, nas 2, 3 primeiras aulas, que estão sempre chegando alunos novos. Dá para ver pelo meu sotaque. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Eu sou um homem branco, mas da idade assim, meio mediana, mais para lá do que para cá. Sou careca, aqui no cocoroco não tem mais cabelo, mas em volta tem, isso é revoltante, elas só nascem da orelha para baixo, da orelha para cima não nasce mais. Eu uso óculos, tenho um cavanhaque branco, hoje eu estou com um terno marrom aqui. Então, esse sou eu, o nosso material, a nossa aula, a gente começa com ela aqui, passando para vocês. Começamos hoje a unidade 1, responsabilidade civil do profissional médico. Tema 1. Para cada unidade, nós teremos 3 temas. O nosso tema de hoje é da responsabilidade ético-profissional da medicina. Eu, quando apresento essa matéria de direito médico, eu tenho por característica e por gosto apresentar aos alunos sempre as 2 formas de atuar na área. Para quem quiser seguir a carreira no direito médico, quem gostar da matéria e quiser seguir em frente, eu gosto de fornecer aos alunos 2 tipos de conhecimento. O conhecimento para aquele aluno que pretende atuar baixando o sarrafo no profissional da saúde, na instituição de saúde, e gosto de ensinar as
formas de defesa da instituição de saúde e do profissional médico. Então, sempre que eu trago as informações, eu abro esse leque, tanto para quem vai bater, quanto para quem vai defender. Vocês vão ver ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, eu não ministro uma aula ortodoxa, não. Não vou pegar aqui artigo de lei e ficar babá, bababá, bababá. Eu tento pelo menos fazer uma aula dinâmica, alegre, mesmo porque, gente, assistir aula de noite, ninguém tem paciência. Se pegar uma aula chata com um professor chato, aí é só carinha ali de fotografia, ninguém vai querer participar. Quando acabar a aula, eu perguntar: tem dúvida, gente? Tem alguém aí? Alô? Tem alguém? Então, eu tento dar uma aula um pouco mais engraçada, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, eu tenho que apresentar um currículo para vocês. Está ali o meu mini currículo, o que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço. Tem uma foto ali do perfil. Eu geralmente costumo dizer, quem tem filho em casa, pega essa foto, mostra para a criança assim, ó, se não obedecer o papai e mamãe, ó, vai ficar feio igual o moço aqui da foto. Ou então, para quem estiver numa região com muito mosquito, bota lá na parede de casa, que eu garanto que não fica um mosquito. Ele entra, olha aquilo ali, sai correndo, se assusta. Gente, isso aí espanta até assombração. Então, podem usar a foto aí do jeito que quiser, nessas condições. Não vai usar para me fazer empréstimo, financiamento, não, pelo amor de Deus, tá? Bom, o que a AFIA, o que as instituições de vocês querem nesta aula? Que vocês conheçam a evolução histórica desse tema, direito médico da saúde, e de alguns artigos importantes do Código de Ética Médica. O que eu, Alexandre, gostaria que vocês entendessem e aprendessem nessa aula de hoje? A importância que a medicina teve ao longo do tempo, que os conceitos de saúde e doença mudam ao longo do tempo e alguns dos conceitos norteadores do Código de Ética Médica que vocês vão poder usar nas peças processuais que vocês utilizarão na vida profissional de cada um de vocês, caso queiram seguir essa linha de trabalho. Então, eu sempre começo essa aula falando o seguinte: na realidade, questionando, né? Tem uma interrogação, é questionando, né? Falando. Questionando o seguinte: o que é saúde e o que é doença? O que é responsabilidade? E qual a relação entre saúde, doença, medicina e responsabilidade? Isso é o que eu pretendo trazer de informação para vocês e que vocês, ao final da aula, tenham essas noções. Bom, e aí eu começo. O que é saúde e o que é doença? Importantíssimo nós termos em mente que esse conceito de saúde, ele vai refletir uma conjuntura social, econômica, política e cultural. A saúde, ela não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Ela vai depender de uma época determinada, de um lugar específico, de uma classe social. Ou seja, o que para mim pode ser saúde, para cada um de vocês pode não ser. E o que pode vir a ser saúde para vocês pode não ser o que é para mim. Quando nós formos ver lá na frente, na última unidade, as legislações do SUS, no passado, para o Ministério da Saúde, para o governo federal, antes da legislação SUS, o que era saúde? Saúde era a falta de doença. E o que é a falta de doença? É o hospital vazio. Então, se o hospital estivesse vazio, a população está com saúde. Não veio para o hospital, está saudável. Mas aí o governante não queria saber se a população não foi para o hospital porque caiu a ponte de acesso, porque está sem luz, não tem como chegar, não tem transporte para levar, mas o hospital está vazio. Então, se está vazio, a população está saudável. Também esses conceitos, eles vão depender de valores individuais de cada um de nós, mas principalmente ela vai depender das concepções científicas, religiosas
e filosóficas, principalmente as religiosas. O mesmo também a gente pode falar para as doenças. Aquilo que era considerado doença há algum tempo da nossa história, em alguma sociedade, ela hoje, através de concepções científicas, e nós temos que ter em mente sempre o método científico, elas podem não ser mais. Ou seja, o que era uma doença no passado, ou considerado ou tratado como uma doença no passado, hoje, através de concepções científicas, aquilo não é mais uma doença. Ou, ao contrário, o que aquilo era um hábito ou uma mania, de acordo com concepções científicas, passa a ser visualizado e caracterizado como uma doença. Então, as concepções científicas, elas são fundamentais para nortear o conceito de doença. E aí eu inicio esse momento sobre o que é uma doença com uma situação triste. Na minha opinião, é triste. Mostra o que já foi a humanidade no passado e como ela muda, ou teria que mudar, né? Esse médico aí, o Dr. Samuel Cartwright, ele foi um médico norte-americano. Ele viveu entre 1793 e 1793 e 1863. Médico do estado da Louisiana. O período em que esse homem esteve vivo foi o período, o período que ele trabalhou, que ele atuou, foi o período da Guerra Civil Norte-Americana, o que muitas escolas aqui no Brasil chamam de Guerra da Secessão, mas foi a Guerra Civil lá nos Estados Unidos, quando os estados do Norte abolicionistas brigaram com os estados do Sul escravocratas. Os estados do Norte queriam a total abolição da escravatura e os estados do Sul não queriam essa abolição. E Cartwright, ele era um médico da Louisiana, um estado escravocrata. Cartwright catalogou duas doenças. Pasmem, essas doenças estão até hoje catalogadas no dicionário Oxford de doenças. Eu deixo o link lá nos últimos slides. Para Samuel Cartwright, havia uma doença, ele catalogou, ele identificou uma doença que ele batizou de drapetomania. E o que era a drapetomania? Do grego drapetes, escravo. Ou seja, aquele escravo que tinha o desejo de fuga era considerado um doente, era uma doença mental, era uma enfermidade mental. Então, se o escravo tivesse vontade de fugir, ele estava doente. E olha qual era o tratamento que ele recomendava: açoite. Isso era uma doença, era considerado uma doença. O desejo de fuga do escravo. Tratamento: açoite. Cartwright também catalogou, classificou uma outra doença, a disestesia etíope, que era a falta de motivação para o trabalho entre os negros escravizados. Então, ele catalogou essas duas doenças lá em 1851. Então, aquele escravo que não estava lá, vou trabalhar hoje não, estou cansado. Está cansado? Está cansado não, está doente. Qual é o tratamento? Açoite. Então, vejam que loucura, que insanidade. Mas, naquela época, isso era a realidade. Então, o conceito de saúde e de doença, ela reflete, como está lá em cima, a conjuntura social, econômica, política e cultural. O que lá no passado era considerado uma doença, hoje não é mais. Então, nós temos que ter essa visão sempre em mente. Tem um autor, uma autora, que eu deixo lá no final também um link para o trabalho dela, Schiller. Schiller fala que o conceito de saúde e doença ele é norteado pelos valores culturais religiosos. E esses valores religiosos, eles exercem até hoje uma grande influência na população.
quando a população atribui à doença um castigo divino, ou algo que se introduz no nosso organismo por causa de um pecado. Então, aquele homem ou aquela mulher, aquele marido, aquela esposa, aquele companheiro, aquela companheira que resolve trair o outro, trai o outro. Aqui não sei se vocês usam essa mesma gíria, eu uso muita gíria, isso é um problema sério. Aqui a gente usa muito a gíria, pulou o muro, deu uma escapada, pulou o muro, pulou a cerca, teve, olha o termo jurídico, né? Temos que falar como advogados, teve um conluio carnal com outra pessoa e pegou uma doença venérea. Então, para alguns, essa doença venérea foi pega por um castigo divino. Então, muitas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento. E vocês, quando estiverem atuando como advogados, o cliente vai sentar ali do teu lado, da tua mesa, para contar o caso dele e vai deixar escapar essas situações, esses pensamentos. Ah, doutor, deixa para lá, é melhor não, acho que Deus não quer. Eu escuto isso direto aqui, principalmente com direito previdenciário e direito médico. É, doutor, morreu, veio a óbito, foi um desejo de Deus. Não, não foi desejo de Deus, não, foi erro médico, ó, tem que cair de pau. Então, muitas pessoas ainda têm esse tipo de visão e de pensamento. Para os antigos hebreus, a doença ela não era necessariamente devida a uma ação de demônios ou de maus espíritos. Para os hebreus, a doença representava uma cólera divina. Quer dizer, Deus ficou pé da vida com o que aquele povo está fazendo, com os pecados, olha Sodoma e Gomorra. O que Deus faz? Deus está encolerado, está com raiva, manda uma doença, manda uma praga. Olha lá as pragas do Egito. Então, para os antigos hebreus, a doença nada mais era, nada menos era do que uma vingança de Deus para punir os pecados da população. Eu uso várias passagens e citações bíblicas em diversos momentos em aula. Aqui é um deles. Então, vejam, para muitas pessoas, está lá na Bíblia. Êxodo, eu sou o Senhor e é a saúde que eu te trago. Então, se Deus traz a saúde, para que eu vou no médico? De Deus vem toda a cura, Eclesiastes. Se é Deus que dá a cura, para que eu vou tomar um remédio? Então, esse tipo de pensamento, até hoje, muitas pessoas ainda têm. Ih, peraí, que deu um risco aqui, alguém deu um risco aqui na tela. A pessoa vai passar o dedo assim no celular, dá um risco aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui a tela e apresentá-la de novo. Peraí. Ih, não consegui tirar ela, não. Ah, agora foi. Pam, pararam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Deixa eu ligar ele aqui de novo. Vamos ligar, vamos ligar. Pararam, pam, 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 pam. A sua ligação é muito importante, não desligue. Em breve voltaremos. Então, vamos voltar aqui a tela. Vai lá, tela, posiciona. Vamos compartilhar, compartilhando. Isso acontece direto, pronto, compartilhando. Vamos andar para frente, para frente, para frente. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Bom, cuidado com o dedo aí, gente. Então, em muitas, e aí eu gosto de trazer essa informação, em muitas culturas indígenas, é o xamã, o feiticeiro tribal, que se encarrega de expulsar, mediante rituais,
os maus espíritos que se apoderam de uma pessoa e que causam uma doença. Existe uma tribo chamada dos Sarrumás, que ela é uma tribo que está ali entre a fronteira de Brasil e Venezuela. Eu gosto muito de citar eles porque eles têm um pensamento que eu acho interessante. Para essa tribo, ninguém morre de morte natural. Ninguém morre porque ficou velho. Ah, está com 105 anos, morreu. Ah, não, ninguém morre porque ficou velho. Nem ninguém morre por um acidente. Vai subir lá no coqueiro para pegar um coco, vai subir num jatobá de 30 metros, caiu do jatobá, meteu-lhe a cabeça numa pedra e morreu. Não, não foi uma morte natural, não foi um acidente. Aquela morte foi causada porque houve uma maldição. Olha como o jeito que eu vou falando, hein? Uma maldição. Eu usei um jeito debochado. Ou então porque aquele indígena teve uma conduta imprudente. Por exemplo, comeu um animal tabu, uma carne proibida, algo que estava ali para um ritual e ele comeu. Então, vejam, esse meu jeito de falar, talvez desdenhando, é porque uma pessoa da cidade grande vai olhar aquilo lá. Gente, pelo amor de Deus, isso é estupidez. Não, isso não é estupidez. Esse é o conceito que eles têm e que eles vão trazer esse conceito sempre. E eu tenho a obrigação de entender esse conceito, porque um dia ele pode vir a ser o meu cliente. E eu tenho que saber abordar a cultura dele. Eu não posso trazer a cultura dele para mim, eu tenho que ir até a cultura dele. Isso é importantíssimo. Não querendo desdenhar da cultura de ninguém, nem achar que uma é melhor que a outra. Mas no momento em que a gente vai atender um cliente ou escutar as reclamações de um cliente, a gente tem que estar na posição dele, tem que entender o que está acontecendo ali. Eu tenho que ir até a posição dele. Eu, quando dou aula de ética, é uma coisa que eu falo muito. Vai entrar no teu escritório o cliente que vai querer que você mova uma ação porque o ferro de passar roupa que ele comprou de R$ 50 veio com defeito. Você, pô, R$ 50 um ferro elétrico? Cara, vou entrar na justiça por isso não. Mas aquele ferro elétrico de R$ 50, talvez aquilo ali seja o problema da vida dele. Então, eu tenho que dar a mesma atenção para esse cliente, independente do jeito que ele é, da cultura que ele tenha e do conhecimento que ele tem. Bem, primeira virada de chave de entendimento. A medicina grega, ela representa essa primeira virada de chave. É uma importante inflexão na maneira de encarar a doença, pois para eles, gregos, lá na Grécia Antiga, a cura era obtida através de plantas e de métodos naturais, não mais apenas de procedimentos ritualísticos. Então, entra em cena, surge Hipócrates, Hipócrates de Cos, que é de 460 a 377. Hipócrates é considerado o pai da medicina, pois ele fez diversos escritos que formam o chamado Corpus Hipocráticos e que foi e são, até hoje, a base da medicina. Para quem nunca viu nem nunca conheceu, esse aí é o Hipócrates, Hipócrates turma, turma Hipócrates. Então, Hipócrates fala em um dos seus escritos, em um dos seus papéis, a importância da visão racional da medicina, que é diferente da visão mágico-religiosa. Vejam, os gregos tinham uma visão mágica da coisa. É o deus do trovão, é o deus da chuva, é o deus da nuvem, tudo era um deus. Um deus, um semideus, o deus desce na terra, tem um conluio carnal com uma pessoa normal, nasce um semideus. Então, eles tinham essa visão, mas também tinham uma visão de que plantas auxiliavam no tratamento. Então, o tratamento ele não vinha só de uma concepção mística, religiosa. Então, Hipócrates fala isso. O texto intitulado A Doença Sagrada, o livro que ele escreve, não é livro não, porque livro não existia, eram os pergaminhos. Né? A obra que ele chama de Doença Sagrada, ela começa da seguinte forma.
A doença chamada sagrada não é, na minha opinião. Ou seja, na opinião dele, Hipócrates, o que era chamado de sagrado não é mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Ela vai ter sempre uma causa natural. E essa origem supostamente divina, um castigo, uma cólera, ela reflete a ignorância humana. Mas a ignorância aqui do Hipócrates não é uma ignorância pejorativa, de ofender, de humilhar. A ignorância aqui do Hipócrates é a falta de conhecimento. Então, a pessoa que não tem conhecimento para Hipócrates, ela vai achar que a doença vai ter sempre uma visão divina, vai ser sempre um castigo, uma cólera divina. No Oriente, e aí é interessante, porque essa visão oriental, ela surge há 3.000 anos praticamente, e temos ela até os dias de hoje. No Oriente, a concepção de saúde e de doença seguia e segue até hoje um rumo diferente, mas de certa forma análoga à concepção hipocrática. Os orientais, eles falam em forças vitais que existem no corpo. Quando funcionam de forma harmoniosa, beleza, tem saúde. Quando não estão de forma harmoniosa, vem a doença. E aí, se a gente parar para pensar que o que a gente estuda em biologia, lá na escola, lá da tia Cotinha, a gente aprende que o ser humano, nós somos feitos de células, e as nossas células se reproduzem durante a nossa vida inteira. E a gente vai envelhecendo porque a célula vai perdendo aquela capacidade de se reproduzir e se replicar igual a que ficou para trás. Senão, nós não envelheceríamos nunca. Então, as células vão envelhecendo e a gente vai envelhecendo junto com as células. Existem estudos que comprovam que, geralmente, 4 a 5 anos, o nosso corpo já está com células totalmente diferentes de 4 a 5 anos atrás. Ou seja, nós nos renovamos a cada 4 ou 5 anos. Infelizmente, para pior, né? Que vai tudo caindo, vai ficando velho, acaba cabelo, barba vai ficando branca, faz o quê? Não vai fazer o quê? E aí, aonde que eu vou chegar? Se a gente traz para a medicina moderna, o que é um câncer? Um câncer é uma célula que se replicou de forma errada, aquela replicação errada originou um tumor, aquele tumor pode ter uma causa benigna ou maligna, se for maligna, é um câncer. Olha a concepção oriental. Se não há harmonia no corpo, vem a doença. Se a célula não se replica de forma harmoniosa, vem a doença. Mas para os orientais, além dessas concepções, eles também utilizam medidas terapêuticas, como acupuntura, yoga, chás. A medicina chinesa é cheia de chás, diversos chás, que tem por objetivo restaurar esse fluxo da energia. Na China é chamado de Qi, na Índia de Prana. Vamos agora para a segunda virada de chave, que é com o suíço Paracelsus. Paracelsus, que viveu de 1493 a 1541, ele afirmava que as doenças eram provocadas por agentes externos ao organismo. Agentes externos. Então, ele acaba com toda a ideia e concepção divina da doença. Naquela época, e no rastro da alquimia, e aí olhando a imagem do Paracelsus, está ele sentado lá com duas canudos, duas toalhas, sei lá o que ele está fazendo ali, jogando algum produto numa lâmpada, que basicamente lembra o símbolo da enfermagem, fazendo as misturas, porque Paracelsus era um alquimista. 1493 a 1541 é a época das grandes navegações.
é quando o europeu começa a expandir o seu conhecimento, é quando a ciência começa a se sobrepor à religião. A idade das trevas vai acabando. Então, essa visão do Paracelsus, que era um alquimista, hoje a gente chama de químico, ele, como alquimista, ele tinha essa visão. Então, para ele desenvolveu a ideia de que, se os processos que ocorrem no corpo humano são químicos, os melhores remédios para expulsar a doença também vão ser químicos. E aí vejam, Paracelsus viveu 48 anos. Paracelsus tratava os seus pacientes com metais, algumas vezes metais pesados, como mercúrio. Então, está aí o porquê dele não ter ido muito longe na vida dele. Bom, vejam, ali em cima, o que é saúde e o que é doença. Passamos agora. O que é responsabilidade? De acordo com o dicionário, responsabilidade é um substantivo feminino. É uma obrigação de responder pelas ações próprias, o que você fez, ou responder pelas ações dos outros. É o caráter ou o estado do que é responsável. Na história, a responsabilidade civil, ela tem a sua origem calcada na chamada vingança privada. Na Bíblia, é o olho por olho, dente por dente. Na história da humanidade, é a lei de Talião. Ah, matou o meu filho? Vou matar o teu filho. Ah, roubou a minha vaca? Eu quero a tua vaca para cá. Ah, tocou fogo na minha plantação? Vou tocar fogo na tua plantação. Era vingança privada. Era o olho por olho, dente por dente. E o maior exemplo disso é o Código de Hammurabi. Eu ali escrevo artigo 218, mas o Código de Hammurabi não era um código numerado. Hammurabi, imperador, regente, dono da Mesopotâmia, Hammurabi mandou colocar em todas as cidades pedras talhadas, escrita cuneiforme, talhadas, dizendo o que a população podia ou não podia fazer, o que os servidores, agentes do governo e até mesmo ele podia ou não podia fazer. E lá na posição 218, aí a gente vai contar como se fosse o artigo 218. Vejam a situação. Está lá escrito: se um médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze, e lanceta de bronze porque os equipamentos médicos eram feitos do metal bronze. Ele não enferruja, se pegar sangue não vai ficar mancha de sangue, diferente de ouro, de prata, de ferro. E o mata, se o médico matar o paciente ou lhe abre uma incisão com a lanceta, fere o paciente, ou o olho do paciente fica perdido, qual era a punição para o médico? Se lhe deverão cortar as mãos. Então, ou seja, o médico estava trabalhando, matou o paciente, feriu, deixou cego. Qual é a punição? A punição, ó, perdeu a mãozinha, ó. Corta a mão do médico. E a gente tem isso até hoje em muitos países de cultura islâmica. Os países que seguem a Sharia, você tem lá, o cidadão roubou, furtou, corta uma mão. Roubou, furtou pela segunda vez, corta um pé. Ué, por que não corta outra mão? Para dar a oportunidade dele trabalhar e se arrepender. Roubou pela terceira vez, corta outra mão. Roubou pela quarta vez. Ah, meu filho, aí não tem mais chance não. Acabou as chanchas, acabou as vidas, ó. Corta-lhe a cabeça. Então, essa ideia lá do Hammurabi, essa ideia que a gente tem, que a gente passa a ter, de olho por olho, dente por dente, de vingança privada, era a ideia lá do passado que se tinha para a responsabilidade. Bom, e aí eu mudo o tópico ali em cima. Qual é a relação entre doença, saúde
medicina e responsabilidade. Responsabilidade aqui baseada no Código de Ética Médica. Veja a ilustração que eu inventei, que eu coloquei ali do lado. Uma balança. Qual é o símbolo da balança? A balança tem os pratos equilibrados, é a justiça. Mas olha o desenho que eu fiz. O dinheiro está se sobrepondo à profissão. Então, quando o profissional médico começa a ter um intuito muito mais financeiro e monetário do que o intuito de salvar a vida, é aí que a gente vai atuar como advogado. Então, o Código de Ética Médica, criado, instituído pela Resolução 2217, de 27 de setembro de 2018, ela traz em diversos momentos, eu aqui vou apresentar alguns para vocês, em diversos momentos, essa relação doença, saúde, medicina e responsabilidade. O Código de Ética Médica é dividido em 3 partes. A primeira são os princípios fundamentais, que a gente vai ver aqui agora, e lá no inciso 1, observem que está escrito o seguinte: e por que eu falo na nossa primeira aula de Código de Ética Médica? Porque eu quero que vocês sejam um diferencial. Eu não quero que amanhã ou depois, se você for seguir essa área, que coloque na sua petição o que todo mundo coloca. Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Vocês têm que ser diferentes. Vocês vão usar artigos do Código de Ética Médica. E que tem alguns artigos aqui que são sensacionais. E é o que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o inciso 1 fala: a medicina é uma profissão a serviço da saúde. Da saúde do ser humano e da coletividade. E será exercida sem discriminação. Isso eu falo para todas as minhas aulas de médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. E falo também para advogados. A medicina, a saúde e o direito são 2 áreas que nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação. Um médico, ele não pode trabalhar num hospital público, numa emergência. Ah, não, esse aqui eu não atendo porque eu sou racista, eu não vou atender ele porque ele é negro. Ah, não, eu sou homofóbico, eu não vou atender, ele é homossexual, eu não vou atender. Médico não pode agir assim. Assim como nós, advogados. Porque vai entrar aqui no escritório da gente pessoas de qualquer raça, credo, religião. Se vocês amanhã prestarem um concurso público e se tornarem um defensor público, um promotor, um procurador municipal, um magistrado, vocês jamais poderão ter qualquer tipo de discriminação, não poderão nunca, jamais julgar com discriminação. Então, tanto nós, advogados, quanto os médicos, eles não podem jamais agir de qualquer forma, discriminação. O inciso 14 fala: o médico, e aí eu odeio essas próclises, mesóclise, ênclise, lá da época da tia Cocotinha, nem me lembro que eu só sei que tem esses 3 nomes: próclise, mesóclise e ênclise. Quem é quem eu não quero nem saber. Então vem lá, empenhar-se. Ah, eu não vou falar empenhar-se. Ah, já sou velho, se eu falar assim, então danou-se. Então, o médico se empenhará em melhorar os padrões de serviços médicos e em assumir, prestem atenção, em assumir a sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. E aí, quando eu vou advogar para médico, que o médico senta aqui para conversar, ah, doutor, eu estou sendo processado por um erro médico, não sei o quê. Parou, doutor. Você errou. Não, peraí, doutor, veja. Doutor médico, você errou. Peraí, doutor advogado, não é bem assim, não. Aqui, ó, a relação médico-cliente, a relação advogado-cliente, a relação
padre confessionário, a relação pastor-escutador, não pode ter segredo. Não pode mentir, porque se mente para o advogado, se mente para o médico, se mente para o padre, se mente para o pastor, tu tá lascado. Tu tá lascado. Então, não pode... Errou, doutor, errou. Veja, doutor, eu errei. Beleza. Porque a partir do momento que eu disser você errou e assumir a responsabilidade, e aí para quem vai defender o médico, isso é importantíssimo. Se ele assumiu a responsabilidade e assumiu que errou, a pena é sempre atenuada. É interessante. É melhor do que ficar tirando da reta e ficar botando culpa nos outros. O processo é mais rápido, é melhor, e a gente vai ver por que tem que ser assim. Então, o médico tem que assumir a sua responsabilidade. E o 19, o médico se responsabilizará em caráter pessoal. Ali dentro do centro cirúrgico, quem manda é o médico. Lá no consultório, quem manda é o médico. Então, ele se responsabilizará em caráter pessoal. Atenção! Atenção! Somos aqui, deixa eu ver aqui, ó, somos 77 alunos. Atenção, não dá para falar o nome de todo mundo, ó. Átila, Agnes, Analine, Ana Paula, Andressa, Anne, Alcilene, Carlos, Daiane, Daniel, Deise, Flávia, Guilherme, iPhone. Ih, tô cheio. Oi, iPhone, tá assistindo a minha aula? Oi, iPhone. Siri, desliga, Siri. Vai lá, iPhone, desliga, iPhone. Tem aqui o iPhone do Jackson, o iPhone da Sara. Vamos lá, Kathleen. Não tem assim, né? Você vê que coisa, né? Não tem assim, Android do fulano. É iPhone. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá, Lígia, Lucas, Marcelo, Marcela, Rafael, Rafaela. O médico se responsabilizará em caráter pessoal, nunca presumido. Nunca se esqueçam disso. Se é para bater, pega lá o artigo, ó. Ele era o responsável. Quem manda no centro cirúrgico é o médico. A enfermeira não obedeceu. Meu irmão, bota ela para fora. Ah, lá no consultório, bota, você que manda. O médico se responsabiliza de caráter pessoal, nunca presumido pelos seus atos profissionais, resultantes desta relação de confiança. O paciente vai até o médico por uma relação de confiança. O cliente vem falar com o advogado por uma questão de confiança. Eu vou me confessar para o padre por uma questão de confiança. Eu vou conversar com o pastor por uma questão de confiança. Então, se eu não tenho confiança pelo profissional, acabou. O profissional tem que dar, tem que passar aquela visão, aquele ar de confiança. E ele, profissional, além de se responsabilizar, ele vai executar a sua tarefa, os seus atos com diligência, competência e prudência. Prudência. Eu, quando dou aula de ética, eu falo uma coisa que gosto que vocês repitam isso na mente a vida inteira. Porque eu tive um professor de direito que me falou isso. E eu repito. E falo isso para os alunos meus médicos. O bom advogado pensa rápido, mas age com prudência. O bom médico pensa rápido, mas age com prudência. Doutor, o que foi? Doutor, eu comprei o ferro elétrico, botei na tomada lá de casa, deu um curto-circuito, explodiu tudo. Beleza, pensei rápido. Código de Defesa do Consumidor, vício oculto, é não sei o quê, é a repetição do indébito, o raio que eu passo. Pensei rápido. Vamos fazer a petição. Não, pensei rápido, mas vou agir com prudência. Peraí. Comprou o ferro elétrico, ligou, deu um curto-circuito na casa toda. Peraí, meu filho, qual é a voltagem da sua casa e qual era a voltagem do ferro elétrico? Meu filho, sua instalação elétrica estava boa, estava direita, tinha alguma coisa solta, frouxa? Filhão, tem gato aí na tua casa? Tem ligação clandestina? Vou agir com prudência.
Não vou sair metendo os pés pelas mãos. A mesma coisa o médico. O médico tem que agir com prudência. E é aí que você pega o médico. É aí que no processo contra o profissional da saúde, tu lasca com ele. Tu mete logo lá na petição, de acordo com os princípios fundamentais, inciso 19, ele não foi prudente. Por que não foi prudente? A pessoa estava chegando, estava infartando. Isso daí é qualquer coisa, espera aí um pouquinho, infarta e morre. Pronto, acabou. Ou então, doutor, eu estou com uma dor aqui de cabeça. Não é nada não, toma Novalgina e vai para casa. Era um AVC. Ele pensa rápido, mas espera aí, opa, dor de cabeça? Então, não, espera aí, olha só. Vamos fazer um exame assim? Deixa eu tirar o seu pulso, deixa eu ver a pressão. Tem que agir com prudência. Capítulo 2. Então, nós estávamos. Capítulo 1, livro 1, princípios fundamentais. Capítulo 3, capítulo 2, 3 em diante, é o segundo livro, responsabilidade profissional. É vedado ao médico. O médico não pode. É proibido ao médico. Artigo 1º, causar dano ao paciente. Por ação que fez ou por omissão. Amanhã eu vou lá ver o paciente. Caracterizável como. E essas três meninas, nós vamos vê-las muito na próxima aula. Que meninas são essas? A dona imperícia, a dona imprudência e a dona negligência. Essas três meninas são fundamentais no direito subjetivo, que a gente vai ver na próxima aula. Então, o médico não pode causar dano, nem por ação, nem por omissão. E o parágrafo único diz: a responsabilidade médica é sempre pessoal. Deu M, a culpa é do médico. O instrumentador me deu o bisturi errado. Bom, devolve e pega o bisturi certo. Vamos fazer aqui a sutura. E não tem linha de dar ponto, só tem esparadrapo e band-aid. Para tudo. Então, ele é o responsável, a responsabilidade dele é sempre pessoal, nunca é presumida. Eu acho, eu poderia, talvez. Eu ontem estava falando até para uma das minhas filhas. Tem uma máxima dos médicos que eles trocam, que é assim: o que não tem remédio, remediado está. O que não tem diagnóstico, diagnosticado está. Nunca esqueçam disso. Artigo 4º. Esse é importantíssimo. Deixar de assumir a responsabilidade, tirar o corpo fora de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. O médico não pode, não, eu fiz porque o paciente pediu. O paciente pediu os tomates. O médico é que tem o conhecimento. Ele é que tem que saber se pode ou se não pode. Olha, doutor, eu não aguento mais essa minha vida. Doutor, essa minha vida de dar aula, eu não quero mais dar aula, eu não aguento mais isso. Doutor, me dá aí um remédio para eu morrer, para me matar. Se o doutor der um remédio para me matar, ele é criminoso. Cometeu um crime. Mas eu quero. Vai ficar querendo, infeliz. Porque a responsabilidade é do médico, mesmo que o paciente queira ou consinta. A responsabilidade é sempre do médico. E o artigo 13, que também a gente usa muito no direito médico. E aí, de novo, eu não quero que vocês amanhã lá na frente sejam um profissional só de Código Civil e de defesa do consumidor. Usem esses artigos aqui. Tem um que eu considero maravilhoso para quem vai baixar o sarrafo. Artigo 13. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais da sua doença. Eu sei que eu estou ficando velho, a gente fica velho, quando começa a falar assim: no meu tempo,
Na minha época, no meu tempo, eu sou do tempo em que você ia no médico, doutor, eu estou com dor aqui, assim, assado, cozido, ensopado. Peraí, toma, receita pode ir, vai embora, tchau, acabou. O médico era um simples atestador. Dava um atestado, dava uma receita. Hoje, você entra no consultório médico e começa a conversar, faz a anamnese, o médico é mais que obrigação dele explicar tudo, ele tem que esclarecer tudo. Olha, essa doença é isso. Não, isso não é uma doença. Olha, a gente tem o tratamento assim, o tratamento assado, o cozido, o ensopado. O médico não pode deixar de esclarecer o paciente sobre os problemas, os riscos que aquela cirurgia ou aquela intervenção pode vir a trazer. E aí o primeiro pulo do gato para quem vai atuar defendendo o médico. Doutor, quando for atender o paciente, doutor, bota por escrito. Vai fazer a cirurgia? Bota por escrito e manda o paciente assinar. Não sei se vocês já perceberam, mas ultimamente, quando a gente vai num hospital, numa clínica, fazer qualquer tipo de internação, a gente assina uma tonelada de papel. O hospital não é responsável, o hospital não, o hospital não, o hospital não, o hospital não. Eles fazem tudo. Você vai passar por um procedimento assim, você vai ser anestesiado, você vai isso, você vai aquilo, você vai aquilo. Eles botam tudo por escrito. É a melhor forma de tirar a responsabilidade. Eu informei, ele estava sabendo que era uma cirurgia de risco. Então, esse artigo 1º, o 4º e o 13 são muito utilizados nas peças que eu, por exemplo, faço. Esse aqui é sensacional. Por favor, todo aquele que ligou a câmera e foi lá almoçar não, né? Foi lá jantar, ver televisão, foi dormir, cochilar, acorda aí, porque aqui agora é importantíssimo. Ó, não é aqui, não é aqui, aqui, ó. Ó, vem para a sala, volta aqui que isso é importante, volta aqui, ó, volta, finge que está aqui assistindo, vem, vem, vem. Isso aqui é importantíssimo. Capítulo 14 das disposições gerais. Inciso 2, esse é o último livro, é a última parte. Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste código, quer dizer, no Código de Ética Médica, e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso, mediante procedimento administrativo específico. É aqui que você quebra as pernas do médico. É aqui que tu arrebenta com ele, se você quer mover ação contra o médico. A primeira coisa que eu faço quando o cliente vem aqui e aconteceu um erro médico, a primeira coisa que eu faço, eu vou no Conselho Regional de Medicina e abro um procedimento administrativo de suspensão da atividade daquele médico. Por quanto tempo? Enquanto durar o processo que eu estou distribuindo, civil ou criminal. E aí, por que isso? Primeiro exemplo, artigo 4º. Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. Vejam esse julgado. 000175469 de 2013. Quando que ele foi julgado? 2019. E aí, gente, se passaram 6 anos. Volta a tela. O médico cometeu, reparável para ser poder alterou. Exercício suspenso. Alô, Conselho Regional de Medicina? Este aí é um lambão, este aí só faz besteira. Suspende ele. E aí, meus amigos, minhas amigas, 6 anos suspenso. Você acabou com a vida e com a carreira do médico. Você acabou com ele. Porque por 6 anos ele não vai poder trabalhar como médico.
Olha que interessante. Tivemos em 2020, 2021, uma pandemia, onde o mundo mudou. O mundo virou de cabeça para baixo. As aulas se tornaram online, as reuniões online, trabalho online. E as técnicas e tecnologias mudaram de um dia para o outro. Você antigamente demorava de 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Na pandemia se desenvolveu vacina com 6 meses. Quantas técnicas, quantos medicamentos, quantos estudos surgiram em 1, 2 anos. E aí imagine esse camarada 6 anos suspenso. Se ele for absolvido na justiça civil ou penal e voltar ao exercício da profissão, se passaram 6 anos. Ele é um profissional defasado. Já era. Acabou a vida dele, acabou a carreira dele. Então, isso aqui é importantíssimo. E por que a gente pediu? Ação indenizatória, cirurgia plástica reparadora. A autora que sofria de cervicordorsalgia. O que é cervicordorsalgia? Deixa eu abrir aqui a minha câmera, que eu tenho que me ver aqui, que eu desligo a câmera, senão eu dou aula assim, olhando para a câmera. O que é cervicordorsalgia? É aquela mulher que tem os seios muito grandes, que tem, por exemplo, também uma displasia mamária. Então, deixa eu abaixar um pouco aqui a câmera, deixa eu ver se melhora aqui. Então, ela tem seios grandes. Fatalmente, as costas dela vão tombar para frente. E aí ela precisa fazer uma cirurgia de redução de mama. E aqui, o que aconteceu aqui? Cirurgia plástica reparadora. Ela fez uma CPR para reduzir a mama. A autora que sofria de cervicordorsalgia em função de hiperplasia mamária. Necrose total dos mamilos e auréolas, que levou a autora a apresentar sequelas graves. Necrose total dos mamilos e auréolas. Gente, eu sou homem. Homem geralmente não tem essa visão. Mas nós temos aqui na sala diversas moças. Vitória, Thalita, Stephanie, Raíssa, Nicole, Marcela, Lígia, Júlia, iPhone, Gessilane, Eva, Beatriz. Imaginem uma mulher que faz uma cirurgia plástica para melhorar a sua vida, a sua saúde, a sua autoestima, e passa a ficar com o seio, com a mama, sem um bico e sem uma auréola. Se torna uma bola, uma massa. Imagina se essa mulher é uma mulher jovem e pretende ter filhos e dar de mamar para essa criança. Imagina que essa mulher é uma modelo fotográfica, uma modelo de lingerie, uma modelo de moda praia, ou até mesmo uma modelo de nu, que faz fotos de nu. Acabou a vida dela. Acabou a carreira dela. Necrose total dos mamilos e auréolas que levou a autora a apresentar sequelas graves. Necessidade de novos procedimentos para minimizar os danos. Erro médico. E aí vejam, erro médico no que se referiu ao pós-operatório. Então, o problema não foi a cirurgia. O médico não errou fazendo a cirurgia. Aonde está o erro? Eis que a paciente foi atendida apenas pelo corpo de enfermeiros. Quer dizer, o médico fez o procedimento e não voltou mais no hospital para saber como é que estava aquela paciente. Ele não apareceu mais lá. Ele ligava. Do corpo da enfermagem? Como é que está a paciente do 500 não sei o quê? Ah, doutora, ela está bem. Obrigado, valeu. Aí ele ia lá na internet e lançava no prontuário. A paciente está bem. Do corpo de enfermagem? A paciente lá da cirurgia plástica se alimentou? Se alimentou. Ela teve dor de cabeça? Não, não teve dor de cabeça, não. Ela está bem? Ela está bem. A paciente não teve dor de cabeça e se alimentou bem.
O muquirana, desculpa, só falando assim, não foi lá ver a paciente. Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado. Ele deixou de cometer o ato dele. Ele deixou de cometer. E olha a sentença. Foi baseada no quê? O acórdão, a decisão. Violação do Código de Ética. Eu, particularmente, acho lindo, melhor do que o CDC, Código Civil, e falei isso para outras turmas durante essa semana. Eu sou advogado, tenho Instagram, tenho Facebook, eu fujo de rede social. Se tem uma coisa que eu fujo é rede social. Eu tenho uma formação técnica de informática, isso eu falo já há milênios. Eu não entro em rede social, eu entro para ver a coisa rápida e saio, porque, gente, não sei se com vocês é assim, mas eu entro em rede social, eu fico deprimido. Eu tenho vontade de morrer, de me matar. Eu entro em rede social, todo mundo é lindo, é bonito, todo mundo viaja, tá todo mundo jantando, comendo, todo mundo tira foto de prato, de comida. Eu devo ser um muquirana, porque eu não posto nada disso. Todo mundo é família feliz, todo mundo rindo, ninguém tem problema, ninguém tem doença, todo mundo se ama ali. Gente, eu fico deprimido, eu não posso ver um negócio desse, não. Então, eu nem entro em rede social. Mas aí, imaginem o seguinte: eu hoje, em tudo quanto é rede social minha, ano passado era LGPD. Tudo quanto era advogado oferecendo curso, treinamento de LGPD, que é experiente em LGPD, faz, acontece. De dezembro para cá, o meu Instagram é bombando direito médico. Direito médico, aprenda a processar o plano de saúde. Gente, o que é isso? Direito médico, aprenda com os melhores, saiba como garantir o remédio do SUS. Gente, o que é isso? Direito médico não é só isso, não. E aqui está o diferencial para vocês: violação do Código de Ética. Culpa comprovada. Redução dos valores atribuídos ao dano moral e estético. Foi a única coisa que ele ganhou no recurso dele. Ele tinha sido condenado em R$ 50.000 para dano moral e dano estético, foi reduzido para 25 mil. Mas manutenção da condenação quanto ao custeio dos procedimentos necessários à reparação do dano, para que a moça possa se sentir no status quo ante. Então, ele foi condenado, ele vai ter que pagar do bolso dele cirurgia e tratamento para a moça até que ela se sinta inteira e satisfeita, que ela se olhe e se sinta perfeita. E antes que me perguntem, Alexandre, ela pode ser uma safada e ficar a vida inteira e não se satisfazer, achar que vai ficar. Pode, claro que pode. E acontece, eu já vi isso acontecer. Mas aí, aquele médico, ele é um expert. Ele sabe, peraí, chegou a um limite. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que melhorar. E aí ele, na defesa dele, ele vai fazer uma impugnação, ele vai juntar um documento, olha só, o seu juiz, aqui, daqui não passa, daqui não tem mais o que fazer. Faz aí uma perícia aí, então, e vê se pode melhorar mais alguma coisa. Chegou no meu limite. Não tem mais o que fazer. Então, essa é uma ideia que eu quero que vocês tenham. Estudo de caso. E às vezes eu faço isso nas minhas aulas, no final das aulas. Não é para ninguém sair respondendo, me mandar e-mail, responder, mandar carta para a faculdade. Eu quis, não. Artigo 13. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais e profissionais da sua doença. Por isso que tem que estar no papel, tem que botar por escrito, mandar o cliente ler, o paciente ler e assinar. Outro problema, processo que começou em 2018 e acabou em 2024. 6 anos. Imagina pedir a suspensão desse médico. Apelação civil.
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Erro médico. Cirurgia, realização de cirurgia plástica de mastopexia, com implantação de prótese de silicone, lipoaspiração e mini abdominoplastia. 3 pauladas de uma vez só. Gente, pessoal, parem e pensem. Uma cirurgia é uma coisa séria. Você imagina fazer 3 cirurgias de embelezamento de uma vez só. Isso aqui é aquela pessoa que chega dia 25 de dezembro, eu quero ficar bonito, quero ficar bonita para o verão, quero curtir o verão. Aí vai no médico. Doutor, bota aí um silicone, bota aí, faz uma lipoaspiração. Ou então, doutor, eu quero ficar com um tanquinho, doutor. Faz aí uns enxertos aí, doutor. Porque dia 1º de janeiro eu tô na praia. Hã? Vai fazer uma cirurgia dia 25 de dezembro e dia 1º está na praia? Deixar de esclarecer sobre as condições, deixar de esclarecer sobre os riscos. Não pode. Eu conto essa história sempre. Eu tenho uma cunhada doida. Ela resolveu fazer uma cirurgia para botar silicone. Aí foi no médico, o médico deu lá o papelzinho para ela, deu lá o papel, ela leu, e lá no papel estava escrito: 1 mês antes da cirurgia, 1 mês antes, não pode pintar cabelo, botar cílio postiço, botar piercing, botar unha gigante, unha, colar unha, tem umas unhas aí agora que misericórdia, parece umas garras de Wolverine. Rapaz, eu não sei como é que a mulher consegue usar uns negócios e pontudo ainda. Aquilo ali, para mim, é só para briga de rua, só para dar umas lanhadas assim. Aquilo é para defesa pessoal, que não é para embelezamento, não. Ó, gosto não se discute, se lamenta. Meu gosto é horrível, horroroso. Bom, o que a cunhada faz? Cirurgia era segunda-feira de manhã. Sexta-feira, a cunhada vai... Sábado de manhã, perdão. A cunhada foi para o shopping. Foi para o shopping. Aí foi no cabeleireiro. O cabelo dele era negro, preto. Fez um negócio, como é que é? Descoloriu, platinou. Botou cílio postiço. Ainda botou unha, mas na garra, botou unha. Segunda de manhã, está ela deitada na maca lá, vai entrar para o centro cirúrgico. Chegou o médico, olha para ela, e legal, porque o médico lembrou dela, né? Porque tem médico que nem olha para tua cara nem lembra. Olhou para ela, peraí. Ô, fulana, você não tinha cabelo preto? É, doutor. Você botou cílio? É, doutor, eu fiz o cabelo, botei cílio porque eu quero sair da cirurgia bonita. Porque a gente sai assim abatida, mas eu quero sair da cirurgia bonita. Ah, quer sair bonita? Quero sair bonita. Pode ir para casa, que aqui você não entra. Mas como? Não vou operar. Tá lá, ó. Tá lá no termo que você assinou. Não vou fazer a cirurgia. Aí foi para casa, revoltado. E o que eu adorei no médico foi o seguinte: ele devolveu todo o dinheiro dela. Foi muito bem orientado. Ele teve um anestesista, uma equipe de enfermeiro, o aluguel lá do lugar, lá onde fez a cirurgia, ele devolveu tudo para ela, não ficou com um centavo. Porque é muito melhor tu ter um prejuízo lá de 5 mil, 6 mil reais, do que, 6 anos suspenso. Vai embora e não me volta aqui nunca mais. Essa doida eu não quero. Então, voltando aqui, a moça foi fazer 3 atos cirúrgicos invasivos ao mesmo tempo. Olha no que ele foi punido. Falha no dever de informar. Artigo 13 do Código de Ética Médica. Claro, também rolou o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, mas no acórdão está lá. Falha no dever de informar. Inexistência do termo de consentimento, esclarecendo objetivamente os riscos da cirurgia. Resultado insatisfatório da cirurgia estética poderia ter sido evitado ou minimizado caso tivesse sido corretamente realizado o procedimento cirúrgico, quer dizer, rolou um erro lá, danos morais e estéticos que são incontroversos. E o que é a tal da mastopexia, também chamada de lifting de mama? É uma cirurgia na qual a mulher
ela está com o seio caído, e aí é normal, por uma questão de idade, lei da gravidade, tudo vai cair. Infelizmente, em nós homens, o que cai é tétrico e... Deixa eu falar, abafa o caso, deixa eu ficar quieto aqui. Mas na mulher tem técnica para levantar, não dá gente, deixa eu olhar para o outro lado. A gente não tem o que fazer, só bater palma. Então, como é que é a cirurgia? Vai se abrir o seio da moça, vai se colocar a prótese de silicone e, em alguns casos, o lifting ele é feito com fios para puxar o silicone e a mama. Vejam na segunda imagem como que ela fica. E uma questão importante da técnica, e isso a gente aprende no dia a dia trabalhando e atuando. O seio, quando é feito a cirurgia, a mama, a auréola e o bico, eles não podem estar na posição horizontal, eles têm que ser feitos para cima, porque daqui a um tempo aquela mama vai cair, e ela vai cair a um determinado ponto, não sei quantos graus, que agora eu não me lembro, e estabiliza assim, horizontalmente. Então, é sempre feito com os bicos e a auréola apontando para cima. E aí eu peço licença a vocês, eu já usei em outras aulas outras imagens, mas essas aqui são um pouco menos ruins, né, de se ver. E aí é de se pensar, será que a paciente realizaria esse procedimento se soubesse dos riscos? O que houve com ela? E ali está no primeiro grupo de imagens. No pré-operatório. E eu realmente não consigo entender o que são os padrões de beleza hoje, o que precisa mudar, ou melhorar, ou modificar. Está ali a moça, uma mulher jovem, todas as marcações que vão ser feitas nas 3 cirurgias ao mesmo tempo. Então, está ali a barriga, então você vê o corte que vai ser feito na virilha, aonde se vai fazer a lipoaspiração de barriga, para tirar aquela pequena barriga proeminente, os cortes que vão fazer na lateral para lipoaspiração e lipoescultura, e o seio, o que vai ser cortado nos seios. Vejam no meio os pontilhados, que vai ser onde se vão colocar os fios para levantar. Intraoperatório. Ela sai do centro cirúrgico naquela segunda foto. Ou seja, ela teria uma cicatriz na altura da virilha e 2 cicatrizes nos seios, uma vertical e uma horizontal, que a própria estética dos seios se incumbiria de escondê-los. Só que 6 dias depois, olha a foto da moça. Ela teve necrose de pele. A pele apodreceu. Olha a cintura dela. Olha no zoom, nos seios, como ficou o seio dela, em carne viva. A pele apodreceu. E aí, para tentar salvar ou recuperar, se fez outra cirurgia com enxertos. Olha o seio da moça na primeira foto. Fez-se enxertos. Olha a segunda foto. Então, aquela cicatriz que seria uma horizontal e uma vertical, não conseguiu, não teve sucesso. Olha a cicatriz que ficou no seio da moça. Veja que teve que fazer enxerto e puxar a pele da auréola para baixo, para fechar aquela carne, aquela pele necrosada que não fecha mais. Vejam a situação. Vejam a situação. E nada é tão ruim que não possa piorar. Lembra da história que a auréola e o bico têm que ficar para cima? Não teve condição, já ficou horizontal. Olha a terceira foto. Daqui a 2 anos, aquilo vai estar para baixo. A falta de termo de consentimento atenua ou agrava a situação do médico? Se ele tivesse dado um documento para ela, falando dos riscos, mas, doutor, eu quero as 3 cirurgias, quero sair bonitona. Olha, é perigoso. Ou então, eu não faço, eu faço uma hoje, daqui a 2 meses você volta que eu faço outra, daqui a 2 meses volta que eu faço outra. Esse é o bom profissional. Só que o bom profissional ninguém quer. O pessoal quer o profissional Ajax, que é o canto da sereia, o cara que diz que faz tudo. Ao mesmo tempo, olha o que aconteceu.
Se aqui tivesse escrito, mesmo que ele tivesse feito as 3, e tivesse escrito aqui que tem risco, que pode ter necrose, que pode acontecer isso ou aquilo, já era uma causa de atenuar, ou seja, diminuir a pena dele. Bom, pessoal, com isso eu encerro o que eu teria a passar para vocês nessa nossa primeira aula. Caso vocês se interessem pelo tema, tem ali alguns links interessantes, e os 2 que eu falei lá, da dreptomania e da disestesia. Está lá, dicionário Oxford de medicina. Os links das nossas legislações, e quem tiver tempo eu peço, leia o texto de Siller. Ele é interessante, essa ideia, essa visão religiosa. É um pedido da AFIA, de todas as instituições, essa pesquisa de satisfação. Então, eu sempre vou pedir a você, no final das nossas aulas, em até 2 dias úteis, que vocês avaliem a aula. Então, é o momento de meter pau, reclamar, xingar. A aula foi uma porcaria, professor ruim pra caramba, encheu meu saco, dormi na aula, a aula é muito parada, muito isso, muito aquilo. Então, pode ir lá, é a hora de você descascar lá, pode mandar lá os tomates, lá, mandar a pedrada lá à vontade. Essa pesquisa ela é feita de forma anônima, tá? Bom, estou abrindo aqui os microfones, quem quiser perguntar, vou abrir aqui o chat, que antes de eu responder os microfones, eu vou lá no chat e vejo se tem perguntas lá no chat. Vamos lá. Boa noite a todos, em breve iniciaremos, papapá, boa noite, fui eu, boa noite, a aula vai ser gravada, não vai embora. Perdão, professor, mas esta é a primeira aula, correto? Sim, Samuel, essa é a nossa primeira aula, tá? Nós vamos ter 12 aulas. Perdão, Professor, gente, a grade ficou uma bagunça. Não, tranquilo, Samuel, sem problemas. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vai entender e respeitar, independente da região. Verdade, isso mesmo, tem que ser. Vacilou ou perdeu a mão? Francisco, não só a mão, tem outras coisas também. Quando eu dou aula de direito internacional, o que se perde por aí, o que se corta por aí. O áudio está baixo. Stephanie, eu tentei falar aqui mais perto do microfone. Aqui está normal, eu coloquei o fone. Ficou normal, beleza. Parará, funcionou. Resolução CFM. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade. Isso aqui a gente vai ver em próxima aula, Lucas. Isso aqui tem uma aula só sobre ele, tá? Segura lá aí, que tem uma aula só sobre isso. professor. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui se não tem perguntas aqui. Quase fiquei surdo também. Tá, fui eu que gritei ali. E quando o dentista que faz a cirurgia como rinoplastia? Stephanie, olha só, eu também desconhecia isso e fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Vocês sabem qual é o melhor profissional médico para fazer cirurgia plástica de rosto? O dentista. O dentista é o profissional médico que mais estuda os músculos da face. Então, os dentistas, e a gente vai ver isso lá nas próximas aulas, os dentistas eles têm um conhecimento muito maior da musculatura de face do que qualquer outro profissional. Agora, é recomendável que ele tenha curso de cirurgia plástica, especialidade de rinoplastia, tá, Stephanie? E a gente vai ver lá nas próximas aulas que eles podem sim fazer, tá? Professor, mas fazer esses procedimentos sem um anestesista e, tipo, Não. quase matar a pessoa Depende, por conta tudo disso? depende. Olha só, Stephanie, tudo depende. Qual foi o tipo de cirurgia de rinoplastia? Correção, desvio de septo? De jeito nenhum, tem que ter centro cirúrgico. Então, para ele fazer uma cirurgia, se for uma pequena intervenção, não tem problema. Agora, uma cirurgia invasiva, de jeito nenhum, tá? Nem ele, nem ninguém pode. Então, nesse Cirurgia é caso, sempre foi uma cirúrgico. invasiva mesmo, e foi aqui em Paraná, inclusive. E teve em vários locais que essa moça fez, e tipo assim, de quase matar o paciente, fazer na sala de procedimento mesmo, e sem um anestesista, e sedar a pessoa com uma enfermeira ou uma técnica sedando a pessoa. De jeito nenhum. O próprio Código de Ética Médica fala isso, tem que ter um anestesista. Se é cirurgia invasiva, acabou. Porque, veja, o dentista, quando você trata o seu dente, é ele que te anestesia. Então, aquela anestesia simples, ele que vai fazer. Agora, se é uma coisa mais
pesada, mais invasiva, vai ter que ter um anestesista. E eu conto uma história minha. Eu, quando criança, eu era um terror. Médico, dentista não conseguia tratar de mim, eu mordia. Tinha médico que ficava revoltado, dentista que ficava revoltado. Teve um que virou para os meus pais, eu tinha lá meus 5, 6 anos, e falou: essa criança só com anestesia geral para cuidar da boca dele. E por uma luz divina, uma bênção, olha como é que eu uso o termo, ó, uma luz divina, meus pais conheceram um casal de cirurgiões dentistas, eram casados os dois, isso há 50 anos atrás, quase 60 anos. Gente, eles me trataram. Por quê? Um jeito de tratar. Ó, vai fazer agora o buraquinho da furadeira. Na época do Rio estava construindo o metrô. Vai construir o metrô na sua boca. Olha aqui o pirulito para lá e para cá. Eu ficava olhando o pirulito e ele mandava uma mão lá dentro. Então, quer dizer, tudo é a técnica. Então, mas teve um dentista que falou: vai ter que dar anestesia geral nesse moleque aí, que senão ele vai morder todo mundo. Isso daí não é criança, é um cachorro, é um pitbull. Tá, Stephanie? Seu celular lhe escuta? Samuel, tem celular aí que escuta. Tem um aí que é uma marca que eu não posso falar que é uma fruta, uma marca aí de uma fruta, que se você falar no celular, ele começa a te oferecer propaganda daquilo ali que você falou, tá? Matheus, qual procedimento tomar quando o médico, mesmo com a suspensão, continua trabalhando? Denúncia, Matheus, para a polícia. Aí é caso de cadeia, tá? Inclusive, se ele está trabalhando em um hospital, se é a clínica particular dele, é cadeia. Se é um hospital que aceita ele para trabalhar, fecha o hospital também, porque eles são coniventes. Samuel, não sei quem foi mais louco, o paciente quis fazer as 3 ou uma, ou o médico que realizou. E aí, Samuel, é aquela história. Existem médicos e médicos. Um médico que não quer arriscar a vida e a carreira dele vai fazer os 3 procedimentos num espaço de pelo menos 2 meses entre um e outro. Agora, um doido, e a gente vai ver isso, vai ter direto nas próximas aulas, um doido que só vê o lucro, que só vê a grana, lembra da balança, o dinheirinho lá embaixo pesando mais que o profissional? Esse daí vai ter. E a gente tem isso na nossa carreira. Quantas vezes não chega um cliente aqui, eu digo: isso você não tem uma causa, isso aí não tem o que fazer. A minha cunhada, eu falei: olha, eu não tenho o que fazer. Você foi contra a listagem. Ela não foi procurar um advogado e o cara que disse que ia fazer acontecer, moveu a ação? Tem. É o canto da sereia. Tem advogado que vai chegar e vai dizer: causa ganha, a gente faz, a gente ganha. Eu não trabalho assim. Da mesma forma que vai ter médico que atua assim também. O Wellington, meu advogado disse para eu ficar calado. Ih, rapaz, fica quieto, então abafa o caso. Stephanie, a dentista pode ser presa depois de vários procedimentos errados, que não só pode, como deve, Stephanie. Isso aí tem que fazer denúncia urgente no CRO, Conselho Regional de Odontologia. Cirurgias são perigosas, sim. O procedimento que a dentista fez ficou pior, então nem pensar. A mulher quase morreu. Aula excelente. Obrigado, valeu, gente. Aula, excelente aula. Top. Que top nada, gente. Que top nada. Sou bonzinho, dá para enganar. Ótima instituição referente ao uso da... Isso, Samuel, vejam, é uma característica minha. Eu gosto de passar conhecimento. Eu não vou pegar nunca... Lei, artigo isso aqui. Vocês hoje, com a tecnologia, abrem um chat GPT, vai no Google da vida. Quais são os artigos? Estão lá os artigos. Mas esse conhecimento, por enquanto, a inteligência artificial não tem. E aí é nessa aula, nessa troca de conhecimento, que eu vou e pretendo embasar vocês com conhecimento para usar lá na frente, tá? Vai ficar disponível no Canvas? Sim, Daniela, as aulas ficam gravadas e as apostilas até o fim do nosso curso. Professor, meu nome é Jocelene, sou seu aluno. O senhor vai disponibilizar os conteúdos? Sim, Jocelene, está tudo lá no Canvas, tá? Bandidinho, uma goiaba mordida. Ih, rapaz, olha isso aí. O senhor dá aula presencial também? Também, Francisco. Dou aula presencial aqui no Rio de Janeiro, onde quer que seja. Me chama que eu vou. É igual aquela música do Sidney Magal. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Onde tiver que dar aula, a gente vai. Vamos lá, pessoal. Microfones abertos. Quem quiser perguntar, já li aqui tudo que estava aqui no chat, manda bala aí. Agora é o momento. Falem agora ou calem-se para sempre. Parece que o pessoal tá com medo do senhor. Claro, pergunta, manda lá.
Não, é porque eu não tô indo esses dias para a faculdade porque eu me operei de uma hérnia umbilical, né? Daí eu sou na segunda-feira. E Daí eu eu tô também vindo no operei domingo. uma no ano passado também. Foram duas que eu operei. Eu operei esses dias, foi dia 22. Aí eu tô. Daí segunda-feira eu volto a estudar lá na faculdade. Só que eu tô por fora dos conteúdos seu, entendeu? Eu entrei agora, porque tava fazendo curativo ali agora, da cirurgia. Eu botei tela. Você Daí botou tela? Botei duas telas também. Botei duas telas, cara. foi, foi colocado, mas só que assim, a hérnia já tá a ponto de estourar já no umbigo já. Que isso, rapaz? Nossa Senhora, misericórdia. Se Não, não tira, até eu acho que essa semana o médico falou que eu podia, coisa pior, né? Daí ele falou, vamos operar agora. E é foi isso lá. aí, não. Não, perfeito. Não, eu botei tela, Daí, fiquei de molho 2 semanas, mas a nossa aula, Jocelyne, ela é só online, tá? A nossa aula aqui é tá, eu online. sei, eu sei. E Tá, aí, mas esses dias, por exemplo, hoje, eu não sei se eu peguei falta do senhor, mas eu peguei um atestado de 15 dias da cirurgia até segunda-feira. hum, Qual é eu vou entregar lá e eu não quero pegar falta, entendeu? Desses não, conteúdos que eu. então, beleza. Isso aí eu acho que eu comentei no início, eu repito aqui agora. Como é que eu procedo? Como é que é a presença de vocês? Entrou em sala, o sistema está computando, está presente todo mundo ali. Se você vai entrar em sala, desligar a câmera e vai passear, vai dormir, eu não posso fazer nada. Agora, o que conta a presença é estar em aula. Ah, eu não pude assistir a aula. Como o Jocelene, operou, está operado, vai pegar o atestado, vai encaminhar para a faculdade e vai ter as faltas abonadas. Na minha aula, vai estar na internet. O dia que quiser, vai lá no Canvas e assiste. A aula presencial, infelizmente, não tem o que fazer. Então, É, a ideia professor. é mais ou menos essa. E com relação à avaliação, todo o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão fazer duas avaliações, dois trabalhos, se eu não me engano, são individuais. Quem cria esses trabalhos é a professora tutora, a professora Rayane. Lá no final, depois dos 12 encontros da gente, das 12 aulas, vocês farão uma prova objetiva de múltipla escolha. De onde vieram as questões? Todas de sala de aula. Tudo que está aqui nas apostilas, eu coloco como questões e vocês vão fazer uma prova objetiva. Essa é a avaliação. Tem num lugar lá qualquer, onde tem um vídeo meu lá que eu gravei, avisos e alguma coisa, tem ali explicando como é que é a média, como é que acha isso aí, tá? Beleza? Sim, senhor. Perguntas, pessoal? Temos mais perguntas? Nenhuma, tem certeza, gente? Essa aula é de qual período? Francisco, não me pergunta uma coisa que eu não sei, eu não tenho a menor ideia, Francisco. Ah, Amilcar falou quarto, é quarto período. Ah, então, obrigado, Amilcar, benção, que benção. Então, é quarto período, eu não sabia, não. Bom, pessoal, então, isso aí, tamo junto. Pô, tô no sexto. Ih, Ricardo, e agora? Sexto, faz com quarto? Ah, faz, vai que você vai gostar da aula. Bom, pessoal, com isso eu vou encerrar esse nosso encontro. Semana que vem a gente vai para a nossa segunda aula. Geralmente, 2 dias antes, eu disponibilizo no Canvas o material. Às vezes eu consigo colocar no fim de semana anterior. Então, baixem lá depois o conteúdo e vão assistindo, vão acompanhando com a gente. Tá? Pessoal, mais uma vez aí, obrigado a atenção de todos vocês. Desculpem as brincadeiras, piadas sem graças que eu faço durante a aula, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma boa aula para todos, tá? Boa noite a todos. Deixa eu escrever aqui. Bom final de semana, mesmo porque janeiro já está acabando, daqui a pouco já é Natal de novo, não deu nem tempo da gente ver o ano passado. Tá bom, pessoal? E Selva também, Selva Milka, beleza? Tamo junto, Selva! Eu tenho a Pantera aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. A Milka tá aí, você tá aí, né, Amilcar? Amilcar, você tá aí, né? Tô aqui no escritório. Nossa, é Selva mesmo, Amilcar? Olha só, tá me enganando não, né, Amilcar? Olha lá, hein, ó. Pode enganar professor, não, ó. Essa aqui dá para enxergar, ó. Esse aqui é o meu lado. E aí a gente vem para cá. É selva mesmo, né? Ó. Do lado de cá, ó, aqui, ó. Atenção, Amilcar. É selva mesmo, Amilcar? Tem certeza?
Olha lá, hein? Pode enganar a gente não, hein? Ó. Coturno marrom, hein? Ó. Tamo junto, hein? Pessoal, obrigado aí a todos. Desculpa aí as brincadeiras aí. Semana que vem a gente se encontra, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.